Eu pago o mal com o bem. É isso que o cristão pensa. Mas é uma pena que tem adesivo isso aí, né? O que você deseja para mim, você deseja em dobro. Tristeza isso. Uma pena. E 30, cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito. De novo esse termo. Do que todos os servos de Saul. Então você veja, lembra que Davi era colocado como chefe de 1000? Dentre os outros chefes, Davi era o que mais tinha êxito. O seu nome se tornou muito estimado ou amado. Então o capítulo encerra aqui de modo semelhante lá ao que terminou a semana passada, o versículo 5, que é: onde quer que Davi ia, ele tinha êxito. E termina assim também: a bravura de Davi, de tal modo foi vista pelos israelitas, que o estimavam cada vez mais, já aceitando Davi na sua posição de comandante. Então ele deveria ser alguém muito que atraía muita gente, não só pelo que ele fazia, mas porque ele era, não é? E o nome dele se tornou muito mais famoso. Então, gente, esse é o nosso texto. O que nós somos chamados a olhar aqui, isso é importante. Por que essa história está na Bíblia? Pô, precisava falar disso? Precisava. Está na Bíblia, inspirado por Deus. Que expressões nos chamam a atenção nesse texto? Vamos lembrar? O Senhor era com Davi, Saul temia Davi, e Davi tinha êxito. Isso é repetido no nosso texto, não é? Saul era amado, muito gostoso, e Davi era amado. Pessoas amam Davi. Isso é repetido. O autor quer que a gente veja isso por meio dessa história. Tá? Vamos ver então como é que a gente chega no ensino desse texto. Vamos lá? A estrutura está assim. Do 6 ao 9, a indignação invejosa de Saul diante do reconhecimento do êxito militar de Davi. Aqui é quando as mulheres cantam e dançam, e Saul tem uma indignação invejosa, porque Davi foi reconhecido, mas ele não se alegra que Israel venceu. Ele se enraivece que ele não foi reconhecido como ele gostaria. 10 e 11, Saul tenta matar Davi com uma lança. 12 a 16, os êxitos de Davi, por causa do Senhor, isso é importante no nosso texto, atraem o amor, olha aí, amado, do povo e o temor de Saul. Isso vai se repetir aqui, ó, do 28 ao 30, mesma frase. Os êxitos por causa do Senhor, que o Senhor era com ele, atraem amor. Agora de Mical, a estima do povo, e Saul teme de novo. Esse cara tem o Senhor com ele. Então é um ódio com temor. Ele não está muito bem, está transtornado. E no meio aqui, ó, as estratégias frustradas de Saul para que Davi fosse morto pelos filisteus. Primeira trama envolvendo Merabe, né? O autor inspirado diz que ele pensava consigo mesmo. Ele vai lutar, ele vai morrer lá. E a trama envolvendo Mical, que é um pouco mais longa aqui, né? A questão dos prepúcios, do dote, é a trama para que ele dê, e acabou que deu a filha. Davi tem isso. A morte de Davi, a glória seria dele, né? Oi? A morte de Davi, a glória seria dele, por isso que ele queria. Então, com a morte de Davi, ele é o rei. Então, a glória ele queria para ele. Os êxitos, né, as coisas seriam vistas sobre Saul, e não mais com Davi. E ele estava querendo dar uma de Pilatos, né? Lava as minhas mãos, foi filisteu. Quanto mais eu colocar esse cara para lutar, mais a chance de ele ser morto. É igual Davi fez com Urias. Igualzinho, põe na frente, para morrer logo. Cara, Davi, como Davi faz isso, né? Depois a gente vê que o ser humano somos pecadores. Esse Davi aqui fez isso com Urias. Ele queria se livrar do pecado, né? Hã? Ele já tinha cometido pecado, não já? Sim, ele já tinha feito, já tinha se cometido. livrar do pecado, né? Ele estava tão endurecido que ele fez exatamente igual. É o coração endurecido pelo pecado. É um pecado atrás do outro. Só que de fato a Mas diferença. é que é diferente, que Saul tem inveja e Davi já tinha cometido pecado. Já tinha cometido. Mas assim, o pecado nasceu já dentro, né? Mas é muito similar porque ambos falam assim: manda, tomara que morra lá. Faz tudo para morrer, não é? Triste Davi fez isso depois. Bom, sobre o que o nosso está falando
Tem suspeita aí? O que é repetido aqui? O que está sendo dito aqui, assim, de uma forma, olha para o texto de forma ampla. Samuel, está escrevendo sobre o que agora? Estou escrevendo agora sobre os êxitos de Davi nas batalhas por causa do Senhor. A inveja de Saul contra Davi. O sentimento de ingratidão de Saul por Davi. Isso, é isso aí. Eu só escrevi de uma outra forma porque esse sentimento vai levar Saul a tentar matar. Então, eu penso, se o Samuel respondesse para mim, agora eu estou escrevendo sobre as tentativas de Saul de matar Davi diante dos êxitos de Davi. E do reconhecimento que Davi teve por causa do Senhor. As tentativas, claro que eu posso colocar ali, as tentativas invejosas ou motivadas por inveja, claro que posso, mas o ponto é, o que o autor está nos dizendo aqui? Eu vou falar sobre as tentativas de Saul de matar Davi, motivado por inveja, porque Davi tinha êxito. É sobre isso que eu estou falando agora. Tentativa de Saul matar Davi, motivado por inveja, porque Davi tinha êxitos. Porque o Senhor era com ele. Ele não amava nem o próprio filho. Saul amava a si mesmo. Saul é alguém que se ama. Né? Isso. Saul se ama. Aqui o nosso resumo. O texto está dizendo que, diante do reconhecimento do êxito militar de Davi do povo, no caso são as mulheres, Saul, movido por inveja, tenta matar Davi com uma lança, porém não tem êxito. Enquanto isso, os êxitos militares de Davi, evidenciando o favor do Senhor a ele, atraem o amor do povo. Saul, ainda motivado por inveja, busca estratégias para que Davi morra em combate com os filisteus, prometendo a ele casar-se com suas filhas. Porém, essas estratégias são frustradas quando o Senhor dá êxitos militares a Davi, que continua atraindo o amor do povo. Então, atrai amor, êxito militar, tenta matar por inveja. Atrai amor, êxito militar, porque o Senhor é com ele, tentativa de um inimigo matar. Atrai amor, êxito militar, tentativa do inimigo matar. O que esse texto nos ensina? Eu vou te dar uma dica inicial. Quem é Davi aqui? Davi é o ungido do Senhor. Complete a frase. O texto nos ensina que o ungido do Senhor. Não tem problema, pode falar mesmo. Por que ele atrai? Porque o Senhor é com ele. Ao mesmo tempo que ele levanta inveja de seus opositores. O texto está nos ensinando isso. O ungido do Senhor, ou o Senhor dá êxito ao seu ungido. E por isso, ele é amado pelos seus, mas odiado, invejado, perseguido por seus inimigos. Precisa levar isso para Cristo ou não? Olha só, gente, como é o Evangelho aqui. O autor está nos ensinando, aqui o leitor está lendo, falando assim, olha como o ungido atrai o amor, porque Deus é com ele. E atrai também oposição. Aqui não tem êxito contra o ungido do Senhor. Você imagina o povo voltando do exílio, lendo isso aqui, com uma promessa de que virá o ungido do Senhor. A esperança que não dá. Você imagina. José? Isso acontece com a gente também. E ver um filme agora que eu passei por isso. Por causa de Cristo, não só Cristo passou pelo que passou, e nós também, por sermos ungidos, por sermos escolhidos, passamos por isso. O meu próprio pai ameaçou me matar dentro da igreja, porque eu fui para a igreja e não fiquei em casa do Réveillon. E meu pai, minha família, eu falei, às vezes eu falo com os meninos, não é possível, eu acho que eu joguei pedra da cruz. Né? É uma expressão que se usa. Expressão que se usa, mas por que a gente sofre tanto? Porque o ungido sofreu e ele prometeu isso. Os que são perseguidos, se eu fui perseguido, igreja, escute, vocês serão.
dentro de casa, Eu vim trazer a espada. dentro da própria casa. Perfeito. Na Tá lá empresa, no. Como é, que na rua. como é que esse texto se aplica a nós? Pastor, isso aí é de Davi. No máximo a Jesus. Não. A igreja recebeu o Espírito, recebeu, portanto, a unção do Senhor. Porque recebeu o Espírito. Portanto, a igreja vai ser perseguida pelos inimigos da cruz. Só que os inimigos nunca vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja tem a presença do Senhor com ela. Estou falando que ninguém da igreja vai morrer, ao contrário, muitos morrem, Ainda que mate o corpo, mas a igreja nunca vai sumir, porque ela tem o favor do Senhor. Pode perseguir, vai ter morte, vai ter Marte, mas está aí, continua. Esse texto é aplicável nesse sentido, José. É exatamente isso. Nós vamos, como ungidos, que recebemos a unção do Senhor como quando cremos, nós vamos ser amados pelo povo de Deus e odiados pelos inimigos. Odiados. Esse texto tem essa aplicação para nós hoje. Como é que a gente vê Cristo aqui? Bom, há uma progressão histórica na Bíblia, não é? Inimizade, não é isso? Tua linhagem, desde Gênesis 3. Porém, inimizade, foi isso que Deus falou para a serpente. Eu vou colocar inimizade entre uma descendência e outra. Nós estamos vendo aqui essa progressão. Tem inimizade, gente. Vai ter. Não adianta. Vai ter inimizade. Você olha na Bíblia toda. Quantas tentativas de eliminar a linhagem do povo de Deus que você lembra? Vamos lá. Moisés, não foi? Faraó falou, mata. E pode pôr várias. Satanás se levantando para matar, para acabar com o povo. E não tem. Então isso está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Herodes faz igualzinho o Faraó, a tentativa da linhagem, da serpente, destruir a linhagem do povo de A Deus. gente percebe aí que Saul lá, que era uma autoridade, o que Davi, a gente vê um paralelo Davi e Cristo, né? Porque você vê uma autoridade perseguindo, Exatamente. e lá do mesmo jeito as autoridades lá perseguiam Jesus também. Perfeito, perfeita analogia. É um tipo, eu coloquei exatamente isso aqui. É isso que eu quero que vocês façam, que vocês lembrem das coisas. Ah, isso é Jesus, é isso que Jesus está aqui com isso. Coloquei 4. 4? Vamos lá, diga aí. A humildade de contraste, né? Exemplo de Davi. E Cristo sofre com a inveja dos fariseus e escribas. Cristo, mesmo em meio aos perigos precedentes à sua morte e até ela, mostrou-se compassivo para com seus inimigos, segundo Davi. E o 4 é, assim como Saul tramava usar de artifícios externos, no caso dos filisteus, os judeus tramavam e com esse usou artifício externo para matar Cristo, no caso o Império Romano. É isso, perfeitas colocações. Os judeus utilizaram Roma para matar ele vocês, então. Está falando que tem outro senhor aí. Eles mentem. Lava a mão, mentem para que ele seja morto. Davi é o tipo de Cristo. Tá? Olha só, eu coloquei. Ungido que foi odiado sem causa, e não apenas injustamente ameaçado, mas também injustamente entregue à morte. Davi tinha culpa de quem aqui, até aqui? Nada. Ele não fez nada. Saul está tramando a morte do ungido, ele é odiado sem causa, ameaçado injustamente, igual a Jesus. Jesus é bem sucedido em tudo que faz, porque o Senhor é com ele e ele é o Senhor, né? Ele é o Yahvé. Mas veja, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Né? Ele tem êxito em tudo que ele faz. Isso é Cristo. A oposição que levantaram aí, ó, que o Adilson levantou também, serve para fortalecer e dar mais honra ao seu nome. Lembra quando os fariseus armavam ciladas? Eles servem uma pergunta e que autoridade. Era o oposto, dava mais honra ao nome dele. É odiado, tentavam armar cilada e ele tinha êxito, respondendo bem, e o povo, e atraía as multidões para ele. Você percebe aí que quando Jesus está lá, que fala assim, esse é meu filho, vai ser batizado, é meu filho amado. Você percebe lá que Davi também foi considerado... Isso, muito amado. Davi foi muito amado. O coração do...
Davi foi muito amado. É isso? O paralelo é esse. Jesus é o filho de Davi. Então, a gente vai ver tudo que Davi faz tem paralelo com Jesus. Então, não é à toa. Jesus veio trazer divisão, que o Eliseu colocou, até mesmo entre pais e filhos. Foi isso? Jesus trouxe divisão ali. Todo mundo amava ele, menos Saul. Davi trouxe divisão. E isso Jesus criou o Davi com o Jonatas também. É. Ele quis. E a analogia aqui é o que o José levantou. A igreja, o corpo de Cristo, sofre oposição, vai sofrer oposição, perseguição, sem justa causa, não é? Injustamente. Vão nos acusar, é isso que Jesus falou, gente. Vão nos acusar injustamente, vão nos caluniar, porque odeiam o povo de Deus. Essa é a profecia. Quem aqui pega essa profecia? Ninguém quer, né? Dá uma profecia para você, vai ser perseguido. Não, essa não. Segura a bênção aí. Jesus falou. Pastor, eu tiro duas aplicações, né? Pois não. Uma seria a identificação com saúde. O ser humano, a inveja, o orgulho, a vaidade, o Essa ciúme. segunda aplicação, né? Que nós, como cristãos, somos odiados todo tempo. A gente fala de Jesus, você é um fascista. Só de falar de Jesus, você é fascista. Pronto. Intolerante. Está ficando cada vez pior, né? Fala que é cristão, defende a família, casamento heterossexual, acabou. Você é todos os istas que vocês são, né? Não se estão perseguindo. Bom, a morte Vão daquele rapaz fazer. dos Estados Unidos agora foi uma coisa assim, Isso. né? Clara, né? Clara. Perseguição. Mataram porque ele falava contra o que eles quiseram ouvir. Esse dia eu vi também, dentro da USP, também um rapaz que tem uma rede social, que ele sempre está falando versículos, falando do texto da palavra de Deus, ele sofreu perseguição lá dentro da USP. Nossa, humilharam ele. Se é por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Vocês são felizes. E fizeram comigo, Jesus falando, né? Fizeram comigo, vão fazer com vocês. Vocês Você são percebe felizes. aquele filme que Deus está morto também, o rapaz que defende. Na faculdade, né? Foi Perseguição. Irmãos, a notícia nesse sentido é que vai piorar. Tenha certeza O disso. cara de Judas, né? Vai piorar. Não é? O beijo de Judas foi muito caro. Isso, foi uma traição a Jesus, né? Vai piorar a perseguição. Mas nós temos isso porque o Senhor é com a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Podem degolar gente no Oriente Médio, podem matar, como já fizeram na história do cristianismo inteiro, jogar para leão. Estamos aqui, porque o Senhor é a nossa força. Porque o Senhor é com a igreja dele, é com o ungido dele. O Senhor é. Então, nada vai destruir a igreja. Isso nos fortaleça para a nossa luta nesses tempos. Deus abençoe. Então, vamos terminar. Vamos ficar então, vamos orar.